Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a presidente do PT no estado e no município de Teresina. Nossa entrevistada agora, hoje à tarde, aqui no portal Piauí Hoje, é a administradora Nayara Costa. Ela é uma das duas mulheres que está disputando a presidência do Diretório Municipal do PT em Teresina. Nayara é teresinense da Gema, está aqui conosco. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Brandão? Quero aqui agradecer ao convite do Piauí hoje e eu tenho certeza que será uma tarde bem agradável, um bom bate-papo. Nayara, você já foi candidata em 2019 a presidente do Diretório Municipal do PT. Essa experiência melhora a sua disponibilidade na disputa? Olha, eu acredito, Brandão, que sim. Primeiro porque a gente já traz, na verdade, uma continuidade desse processo, né? Fui candidata lá atrás, também naquele momento uma única mulher, a gente tinha mais duas candidaturas de homens, e mesmo assim a gente conseguiu unir um grupo, né, de resistência, de continuidade, de conversa com a militância, e ainda conseguimos chegar no segundo turno da eleição. Então, acredito que essa questão de voltar essa candidatura nesse cenário atual, ela tem esse benefício da experiência que já houve no passado. Eu acho interessante a ocupação dos espaços, né? As mulheres ocupando os espaços na política. Mas no diretório estadual não teve nenhuma mulher concorrendo, não era? É verdade, a gente tem esse déficit hoje. Nós temos 4 candidaturas postas, ao diretório estadual e nenhuma mulher. Mas o PT sempre trabalha com essa ideia das mulheres ter mais espaço, não é isso? Justamente, é tanto que todas as chapas, nível estadual, municipal, nacional, tem que ter a paridade de 50%, né? 50% de homens, 50% de mulheres. Muitas vezes a gente ainda não consegue avançar para ter a mulher na cabeça da chapa, mas a paridade dela é obrigatória dentro do Partido dos Trabalhadores. Nayara, a sua avaliação do legado do PT no Piauí e no Brasil. O que você diria assim? Olha, o PT foi o partido que fez isso, isso e isso, e que está aí para o povo. Brandão, quando eu conheci, na verdade, quando eu me aproximei do PT, eu ainda tinha 12 anos de idade, né? Vinham dos movimentos sociais, na época de criança e adolescente, meninos e meninas de rua, e achava que muito importante o PT, porque tinha uma visão diferenciada. Os parlamentares do PT apoiavam a causa, tinham a mesma visão de uma igualdade de sociedade. E aí, lá em 2002, eu me filiei ao PT, e em 2003, eu já comecei a vivenciar essa experiência que foi o PT no governo federal e o PT no governo do estado do Piauí. Então, mesmo muito nova, com 16 anos, eu comecei, de fato, de perto, a ver uma mudança na sociedade, sabe? A gente sair do mapa da fome, eu acredito que é uma bandeira prioritária do PT e nós conseguimos evoluir bastante com isso. Sem outras várias ações que o PT, programas de Estado que o PT fez, que outras pessoas nunca tinham feito na vida. Então, a gente evoluímos, como é dito, 500 anos naquele momento, no primeiro mandato de 4 anos do governo do PT. Então, para nós que somos da periferia, a gente conseguiu sentir o Minha Casa Minha Vida, que foi uma realidade, que ainda hoje é uma realidade. As mães solteiras, porque prejudica principalmente as mulheres, mães solos que tinha que conseguir o dinheiro para trabalhar todos os dias e ainda tinha que pagar o aluguel do final do mês com 2, 3 crianças. E o PT deu essa oportunidade para essas mulheres realmente ter esse espaço de ter uma casa. O Bolsa Família, que sempre foi muito questionado, mas que foi importante para tirar milhares e milhões de famílias da zona da pobreza. Então, são projetos que só o PT fez. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido que levou tudo isso para o governo e que tem mudado a vida das pessoas. Nayara, você é do grupo jovem do PT, da juventude do PT. Tem muita gente, muito jovem na faixa aí de 25 até 35 anos, que se beneficia de projetos e programas do PT, mas que não consegue, digamos assim, mostrar
dizer, entender que, olha, esse programa foi feito pelo PT e há muitas vezes critica o PT. Essa é uma realidade. O que pode ser feito para mudar isso? Infelizmente a gente tem essa realidade hoje, né? Eu fui secretária, a primeira secretária de juventude do PT do Piauí, então a gente tinha um cenário bastante diferente naquela época, 2010. Por quê? Porque a maioria das jovens e dos jovens daquela época vinha de uma realidade completamente diferente dos jovens de hoje, sabe? Uma realidade de falta de acesso realmente, de não conseguir ter que se virar nos 30 a trabalhar e tentar passar numa universidade. Hoje não está 100%, mas evoluiu bastante. Então, essa juventude que eu digo, a partir dos 20, 25, já pegaram o bom que é esses programas sociais. Então, Já não acaba que comeram o osso lá de trás, né? Tipo, acaba pegaram o filé que já. um jovem pensa que é tudo, de certa forma, muito fácil. E são projetos que não são fáceis, né? Que foram consolidados, mas que a minha geração, por exemplo, começou a participar, mas a geração da minha mãe, a geração da minha avó nunca teve acesso. Muita Então, gente sofreu para chegar muita lá, né? gente sofreu para chegar até aqui. É Então, eu verdade. acredito que essa visão de um pouco de falta de consciência política dessa juventude que está aí é justamente por não ter vivenciado. Aí cabe a nós esse papel de chegar mais próximo ainda dessa juventude, chegar nas bases para estar colocando que não foi de graça, né? Não existia isso. Foi à custa de um projeto social defendido pelo PT. Muito se fala que o PT se afastou das suas bases, né? Mas agora eu estou vendo que tem um projeto aí, dois, do governador Rafael Fonteles, que faz exatamente o caminho inverso, né? Que está indo lá nas bases conversar. Qual a sua avaliação do governo Rafael? Olha, eu acredito que o Rafael ele vem com um novo estilo de governo, né? Dá uma oxigenada depois da gente ter aí 4 mandatos do nosso governador Wellington Dias, que eu acredito que hoje seja o maior nome de referência na política do estado do Piauí. Mas o Rafael ele traz esse gás novo para reativar e reanimar algumas pautas que eram necessárias e que são necessárias. Então, o OPA ele leva realmente de volta o governo lá para a base, porque ele vai dialogar com as lideranças, Tem ele um outro vai programa agora, né? O Diálogos pelo Piauí. é isso, vai dialogar com as lideranças. E agora vem esse novo fomento de uma forma bem mais ampla, né? Não só a questão das obras, das ações, mas o diálogo direto e também uma prestação de conta, porque é isso que o Diálogos pelo Piauí representa, é uma prestação de conta do que tem sido feito em cada território do nosso estado. Então, eu acredito que esse primeiro mandato, que já está quase chegando no final, ele vai sair com uma avaliação muito positiva, porque o Rafael tem conseguido realmente fazer, mostrar um trabalho também de pouco prazo, mas também de longo prazo, né? De algumas ações que vão demorar um pouco mais para serem executadas, mas que são reais e possíveis de acontecer. Eu acho que um testemunho aqui, uma opinião minha, que o maior legado do governo do PT e o governador Rafael Fonteles está seguindo esse legado é na área da educação. O Piauí é um dos estados que é referência hoje em participação em concurso, no Enem, mas o grande, assim, para mim, a maior virtude do governo até agora, o governo Lula, foi a possibilidade do filho dos pobres chegarem à universidade, se tornarem doutores, estudarem, engenheiros, médicos. Isso é um avanço significativo, não é? Com certeza, Brandão. Eu acredito que quando a gente fala em oportunidade para a juventude, a gente precisa pensar na construção desse caminho até esse cidadão ser jovem. E a porta de entrada, a gente tem a família, mas quem passa o maior tempo também é a escola. E eu acredito que por isso esse pensar e essa dedicação do governador Rafael nas escolas de tempo integral, porque tira o adolescente, tira a criança da rua para ficar na escola desenvolvendo outras atividades enquanto o seu pai e sua mãe estão trabalhando. E aí, quando a gente chega realmente no final ali da adolescência, a gente tem jovens preparados para passar realmente nos concursos, para passar nos vestibulares, no Enem, que é o que a gente tem visto bastante. É o adolescente da escola pública está com 50% ou mais de 50%
passando aí no vestibular. Então, isso só acontece por conta do investimento, né? Também alinkado ali com o pensamento de governos anteriores também do nosso presidente Lula, quando incentivou bastante a questão do Brasil Sem Fronteiras, que era a oportunidade Excelente programa. desses estudantes saírem do Brasil, fazerem um doutorado, fazerem um mestrado, fazerem um sanduíche fora e trazer uma realidade para fortalecer ainda mais as políticas no nosso Brasil. Então, o governador Rafael, ele tem levado isso como uma bandeira prioritária do seu governo e, com certeza, vai beneficiar principalmente aqueles que têm maior dificuldade no acesso a uma educação de qualidade. Só lembrar aqui sobre o Brasil Sem Fronteiras, que você falou, Nayara, lembrando aqui que eu tenho algumas pessoas, inclusive parentes, que viajaram para o exterior para fazer curso Sim. por conta desse programa, e foi na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela deu continuidade ao Brasil Sem Fronteiras. Sim. Então, são também programas que a gente pode colocar como legado permanente da história do PT. Justamente. E outros modelos e adaptações que a gente precisa continuar o que dá certo, né? Então, assim, fora o Brasil Sem Fronteiras, a gente tem as cotas, a gente teve um avanço muito grande quando a gente fala da saúde, e isso aconteceu graças a essa sensibilidade do PT, que foi o Mais Médico. Então, a gente via uma outra realidade no Brasil quando a gente abriu as portas para realmente trazer outros médicos e as pessoas ter esse atendimento. Hoje nós conseguimos evoluir a nível de estado. A gente já tem uma outra porta de entrada, que é o saúde digital. Telemedicina, que chega mais próximo. E eu sou uma testemunha porque eu já utilizei o serviço e funciona. Eu também. Então, você tira várias pessoas de dentro do hospital que muitas vezes só quer fazer uma consulta rápida, uma urgência, e consegue falar de casa. Então, é um governo que realmente está adaptado com a nova realidade que a gente está vivenciando, não só no Brasil, mas no mundo, e facilita, beneficia a vida das pessoas. Queria chamar a atenção dos nossos internautas para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho aqui. Queria pedir para curtir os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ative o sininho aí embaixo para você não perder nenhum dos episódios. Lembrar também aqui, Nayara, que essa questão do saúde digital pode dar certo, e a consulta que a gente pensa que não é boa, eu fiz experiência, vale a pena, a consulta é praticamente perfeita, só não tem aquela coisa do toque do médico, mas vale a pena, e muitos casos que não podem ser resolvidos na telemedicina, eles são encaminhados imediatamente para atendimento presencial nas unidades de saúde. Então, é um programa belíssimo, está dando certo. Hoje, o secretário de Saúde esteve aqui, falou da imensa diminuição das filas em espera de consultas e cirurgias. Então, é um ponto também que o Piauí, nesse momento, evolui na questão da saúde. E isso tem a ver com as políticas e práticas do PT. Justamente. São bandeiras do PT que têm sido executadas, e aí a gente pode passar, Brandão, por diversas áreas que a gente vê o quanto mudou e o quanto está mudando, seja na educação, seja na saúde, seja na própria segurança, esse modelo que tem sido desenvolvido, não somente da prisão, mas também da socialização, né? Mostrar para a sociedade que ela também faz parte quando se fala de segurança, que ela é uma participadora direta para diminuir os índices de violência. Então, o PT ele tem mostrado, e aqui a nível de Piauí a gente está como referência realmente, porque a gente sente que as políticas elas estão acontecendo. Deixa eu te dizer, nós estamos fazendo essa série de entrevistas com os candidatos do PT em nível municipal e em nível estadual. Mas uma coisa que tem sido comum aqui é destacar essa fortaleza do PT com a participação feminina. O PT realmente, os governos do PT têm uma grande participação. Sim. Nesses programas que você falou,
de educação e de saúde, tá, as mulheres estão sempre despontando nessa. Justamente. E é importante colocar que desde o primeiro governo a nível federal do presidente Lula, sempre foi prioritário a participação das mulheres nesses espaços de poder, em ministérios, né? Mulheres que não ficassem somente nos bastidores, mas que fossem para a linha de frente. E aqui a nível de Estado também não é diferente, tanto no governo passado do nosso Wellington Dias, sempre teve mulheres ativas participando. Tivemos a primeira governadora mulher, Regina Souza, do PT, e continua também no governo do Rafael, em diversas pastas que hoje são lideradas por mulheres, não somente uma secretaria, né, que também teve esse avanço. Nós temos a primeira secretaria agora, já existia a coordenadoria na época do governo passado, agora a gente tem uma secretaria. Mas as mulheres também estão em outras pastas importantes que consolidam a participação feminina nos espaços de poderes. Eu tenho muito convicção de que a participação da mulher é de super importância, mas nós estamos observando agora a direita e a extrema-direita criticando bastante a primeira-dama do país, a Janja, Sim. porque ela tem se mostrado ativa, né? Tem se deixado, não se deixou levar pelo aquele papel de mera coadjuvante da esposa do presidente da República. Ela participa efetivamente. Como é que você avalia essa crítica, Janja? Olha, primeiro é colocar que algumas primeiras damas têm a particularidade dela, né? A gente vê aí o papel da própria ex-primeira-dama Marisa, ela preferia ficar como coadjuvante, ter aquele papel mais tranquilo. A dona de casa da mãe. Que cuida dessa questão. E a Janja, ela já se apresenta com outro estilo, né? Por quê? Porque também é uma mulher que tem uma vivência política. Não é só a esposa do presidente. Já tinha uma militância já anterior. tinha uma militância, já tinha uma participação, já tinha esse ciclo de convivência com muitas das pessoas que ela convive hoje. Então, eu acho que é muito importante ela realmente levar essa voz, levar esse pensamento, de chegar e dizer, olha, eu acredito que eu posso contribuir aqui para também fortalecer o governo. E aí é muito nítido que a direita realmente Se incomoda. a direita vai se incomodar, porque a maioria ainda hoje nesses espaços são de homens, né? E eles vão se incomodar com essa postura dela, porque a visão é de que a mulher tem que ficar em casa calada. Aquela recatada do lar. A recatada do lar. E ela não tem essa postura. Então, eu acredito que nós, mulheres, e também vários homens, a gente tem que sensibilizar para mostrar que a Janja é uma parceira do Brasil, né? Uma mulher que quer contribuir e respeitar essa posição política dela, porque ela é um ser político. Você está no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos entrevistando Nayara Costa, candidata a presidente do Diretório Municipal do PT em Teresina. Nayara, o PT tem uma diferença no seu processo de escolha de suas lideranças, né, dos seus dirigentes, né? É o único partido que faz um processo de eleições direta. Isso contribui para fortalecer o partido? Eu acredito que sim. Algumas pessoas têm aquela visão de colocar o PT só tem a briga, e chega nesse período aumenta. Mas eu acredito que esse espaço da democracia, você consegue fazer realmente essa discussão, sabe? É uma disputa de espaço de poder, porque tem vários agrupamentos dentro do partido. Mas é um momento importante para você consolidar alguma dessas ideias e ações que estão sendo pensadas. Então, eu acredito que quanto mais candidaturas a gente tenha e quanto mais chapas a gente tenha, mais projetos são apresentados para o fortalecimento do partido, seja a nível de Teresina, seja a nível de Estado, seja a nível nacional. E não significa que a ideia que a chapa deu não possa ser adquirida, absorvida para fortalecer o partido. Eu acredito que é isso que a gente devemos priorizar. É junção. Justamente, é junção. Se a gente tem uma ideia que vai fortalecer, que vai dar certo, independente quem seja o presidente ou a presidenta, é importante a gente pegar os exemplos bons que nós temos. Nayara, você está em nível nacional, qual é a sua chapa? Em nível estadual, os números, para os nossos telespectadores,
internautas ficarem sabendo, ora, Nayara é candidato, o número dela é tal, o candidato nacional é tal, a chapa. Certo. Olha, dentro do PT, a gente, como eu coloquei para você, tem diversos grupos, né? Hoje eu faço parte de um grupo, de uma tendência chamada CNB, e sigo a orientação da tendência. A nível municipal, nós estamos com uma chapa chamada Coração Valente. Coração Valente. Isso, com o número 600, uma chapa que traz esse pensamento e essa visão de contribuição e voltar realmente para as bases Coração atrás. Valente, qual o número? 600. 600. Atrás dos nossos filiados, que nós temos aí aproximadamente 20 mil filiados em Teresina. Então, a nossa intenção é resgatar esses filiados, para que eles possam contribuir, continuar contribuindo com o PT, não somente no período eleitoral, mas que a gente reative essa vontade de militância deles. O candidato nacional? Para a presidência, que sou eu, Nayara Costa, Sim. é o número 500, um número muito significativo que eu usei na campanha passada de 2019 e a gente volta a apresentar essa proposta. Número 600, então o quê? Existe uma organização do PT Nacional para cadastro das chapas, aí você escolhe o número de presidente e você coloca lá mesmo no sistema, aparece sem mais o número da chapa. Então, a 600, diferença 600 aqui é o número de quem? É o número da chapa. Da chapa. Quando a gente vai votar no dia 6 de julho, que é a eleição do PT, você vota para um candidato a presidente ou presidenta. Quem é o seu candidato? Municipal sou eu, em Teresina. Nacional. É o Edinho com o número 180. Edinho, 180. Isso. Certo. Estadual? Fábio Novo com o número 380. Fábio, número 380, certo. Isso. E agora a gente tem aí Nayara Costa com o número 500, Edinho com o número 180 e Fábio Novo com o número 380. E aí a gente vai ter também a votação das chapas, porque para presidente você vota separado. Aí na chapa, que é o coletivo, que vai fazer parte do diretório, a gente tem essa chapa que eu represento, é a 600. Ou seja, o PT você pode ter um presidente de uma corrente, de uma chapa. Isso mesmo. E ter a restante da direção de outras. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, quando é finalizado, o tamanho que cada chapa, a quantidade de votos que tiver, é que vai ser decidido qual é o definido o tamanho dentro da direção estadual do partido. Proporcionalmente ao voto obtido. Justamente, proporcional. Então, assim, ninguém sai perdendo, é o que eu digo. É importante essa participação, porque ninguém sai perdendo. Movimento, partido. Movimento, e você vai ter representação de todas as chapas, se você atingir aí o coeficiente, que é 20%. Nayara, você candidata, a sua plataforma, o que você defende efetivamente para o Diretório Municipal do PT de Teresina? Olha, Brandão, hoje nós temos algumas linhas, as suas propostas. Algumas linhas de atuações. A primeira, quando se fala em infraestrutura dentro do PT de Teresina, é a aquisição de uma sede. Eu acredito que nós atualmente temos 7 vereadores, estamos evoluindo, temos um número crescente de filiados que também colaboram com o PT, ou que não colaboram, deveria colaborar, porque no Estatuto do PT você tem uma contribuição que é mínima, mas você precisa fazer o partido, e a gente precisa realmente ter um espaço nosso, uma sede própria em Teresina, que é um espaço para você receber a militância, para você tirar dúvida, para você fortalecer, para você fazer reuniões. Para organizar também. Para organizar. E hoje, infelizmente, a gente não tem esse espaço. Então, é uma meta, Nayara como presidente, em 4 anos a gente conseguir ter uma sede própria do PT em Teresina. Então, nessa parte de infraestrutura, nós iniciamos por isso. Mas também a gente tem priorizado a questão da gestão descentralizada. O que significa isso? Nós voltarmos o PT também para as comunidades. É ir para as zonas de Teresina, fazer esse diálogo com a militância. Esse retorno com as bases que a gente diz, ele tem que sair somente do teórico e acontecer. Nós temos que ir conversar com a militância. Não é a gente resgatar a militância e levar para o centro, convidar somente para o centro. É ir no bairro. Dizer, olha,
esse programa bem aqui foi feito pelo PT. Você reúne 10 pessoas lá e você conversa. Como é que está a sua comunidade? Hoje aqui tem água, hoje tem luz, hoje você tem uma escola integral, porque aí as pessoas conseguem visualizar. Quando você consegue dar o exemplo dentro daquele bairro. Porque muita gente hoje que também é filiada ao PT acaba pensando, mas está mais distante, o que realmente está acontecendo. E a gente tem como mostrar na prática. Olha, esse calçamento que você antigamente não tinha, hoje você não tem mais o calçamento, hoje você tem um asfalto. E isso é graças à plataforma que o PT defende, que o PT leva para as comunidades. Então, isso é algo que nós vamos estar fortalecendo e implementando nesses 4 anos. São os núcleos de base nas zonas de Teresina, algo real para fortalecer. Nós também temos uma proposta da primeira escola, né, de formação do PT em Teresina, que é uma escola de fomento. Porque não adianta, a gente não precisa somente de ter os filiados. Nós precisamos dar uma base para eles estarem preparados para o debate político. E seja um debate político presencial, ou seja um debate político nas redes sociais. Isso é exercício de cidadania. Justamente, e o PT sempre fez isso. Né? O PT nasceu, tem origem justamente nesses núcleos de base, nessas comunidades, através da formação. Nós temos levantado essa bandeira, dentro da nossa carta proposta, é uma das propostas que a gente tem realmente defendido bastante, que é a questão da formação dos militantes que hoje atuam no PT. Um terceiro passo que é muito importante, uma proposta que a gente vai realmente correr para colocar em prática, é a questão da comunicação. Brandão, nós não podemos hoje ser um partido como o Partido dos Trabalhadores que tanto fez e que tanto faz, sabe, que tem uma forte atividade na política, ser um partido que não esteja à altura a nível de comunicação. Nós precisamos ter nossos militantes preparados. Então, nós trazemos uma proposta de um laboratório de comunicação para a militância do PT. Um laboratório real, que você vai ter uma estrutura mínima de computador, ótimo, você vai ter uma estrutura mínima de um estúdio para fazer um podcast, você vai conseguir levar realmente o que o PT faz para mais próximo da comunidade. Legal. Então, assim, são várias essas propostas reais que é possível nós executarmos, que esse projeto, essa chapa Coração Valente tem levado. E não podemos deixar de esquecer, que também é uma das nossas prioridades, é o fortalecimento das candidaturas femininas em Teresina. Para a gente ter realmente essas mulheres não somente preparadas, mas com condições reais para disputar para vereadora, para disputar e vencer, né? Justamente, para disputar para vereadora, para disputar para deputadas, mas com condições para elas vencerem, não somente a condição do teórico, mas de toda a movimentação para chegar lá e dizer, olha, a gente conseguiu porque foi o PT quem defendeu, nós somos candidata do partido. Interessante, você está lembrando aqui dos 7 vereadores do PT eleitos em Teresina no ano passado, em 2024, só tem uma mulher, né? Somente uma mulher. Então, tá faltando mais mulheres nesse parlamento aí, né? Para dar mais uma visão diferente de mundo. Nós estamos aqui encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo com a Nayara Costa, a Coração Valente, né? Que está disputando a presidência do Diretório Municipal do PT em Teresina. Nayara, eu gostaria de te agradecer pela entrevista e colocar o portal à sua disposição para você, sempre que precisar comunicar, nos procure. Brandão, eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade da gente estar levando nossas propostas, estar também fazendo esse diálogo de forma muito aberta com os militantes do PT, mas também com quem não é militante, porque o seu portal tem acesso de todo mundo. E é por isso que é importante as pessoas saberem o que é que realmente o PT, quais são suas bandeiras e o que o PT defende. Então, no próximo dia, mas não posso deixar de aproveitar para pedir o voto no dia 6 de julho, né? Se a gente não pede o voto, a gente não claro, consegue. Tem que pedir, claro. Mas pedir o voto de quem é filiado e filiada ao PT, para no próximo dia 6 de julho estar votando em Nayara Costa, número 500. Vamos repetir aí os candidatos. Repita aí. Nayara... Chapa nacional. Edinho, número 180. E a chapa? 280.
A estadual é Fábio Novo, 380 candidato, o meu candidato a presidente estadual e a chapa 480. E a nível de Teresina, Nayara Costa com o número 500 e a chapa Coração Valente com o número 600. Então, muito obrigado ao seu portal e também deixo dizer que nós estamos à disposição para fazer esse bate-papo sempre. Ok, muito obrigado. Vamos voltar amanhã com mais uma entrevista de mais um convidado especial. Até breve.